Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o fluido universal na lei de causa e efeito. Qual é o processo em que o fluido universal influi na lei de causa e efeito? Pois bem, como nós já sabemos, a destinação do fluido universal é atender a toda a criação psíquica de Deus. É essa a destinação do fluido universal. Por essa razão, o fluido universal é extremamente sensível aos pensamentos. Isso significa que o fluido universal é manipulado pelos pensamentos em geral. É por essa razão que Deus julga os nossos atos, todas as nossas atitudes pelas intenções e nunca pelos nossos atos. A intenção é a ação do espírito e o ato é a ação do corpo físico. Ou seja, se Deus nos julgasse pelos nossos atos, seria como um juiz julgar o criminoso pela arma que ele usou para cometer o crime, e não pelas intenções dele. Por essa razão é que todo o mal que uma pessoa faz fica registrado no perispírito da pessoa 100% autêntico e indelével. O tempo não apaga, o tempo não debota e nada escapa, nenhum detalhe. Conforme vamos ver a seguir. Quando uma pessoa pensa, o fluido universal que permeia o nosso corpo físico recebe as impressões do pensamento, combinando automaticamente os seus elementos. Com essa combinação, o fluido universal adquire as propriedades daquilo que está sendo pensado, se convertendo nas imagens do que está sendo pensado, tudo no ato do pensamento. Ou seja, eu estou pensando em uma coisa, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, em qualquer coisa. Então, nesse ato do meu pensamento, o fluido universal que me permeia, ele combina os seus elementos e se converte nas imagens daquilo que eu estou pensando. Se converte nas imagens daquilo que eu estou pensando. Então, aqui na minha frente se formam as imagens que vão passando, não é imagem estática, é uma imagem corrente. Assim como a gente assiste um filme numa tela de cinema, ou então, assim como a gente assiste um filme na tela de um monitor. É do mesmo jeito. Na medida em que a gente vai pensando, as imagens vão surgindo de conformidade como estejamos pensando. Quando a pessoa para de pensar, essa imagem se dissipa no ar, porque a sua causa cessou. Sim, porque a causa dessas imagens é justamente o pensamento que faz o fluido universal se converter nelas. Então, no que o pensamento cessa, obviamente essas imagens cessam também, porque são formas de pensamento. Porém, se a pessoa realizar esse pensamento, então essa imagem gerada do fluido universal se converte em arquivo
e passa para o perispírito, onde fica registrada, autêntica e indelével. O que é que quer dizer tudo isso? É o seguinte: eu penso. Como se trata apenas de um pensamento, então quando eu paro de pensar, a imagem e o fluido universal se converte nela, se dissipa, se acaba. Mas vamos dizer assim, que eu fui e realizei o pensamento. Eu realizei o pensamento. Eu pensei em comprar uma coisa, eu fui e comprei. Então aquela imagem, ela já não se dissipa. Ela já não se desfaz. Por quê? Porque ela foi realizada pelo corpo físico, que é o instrumento do espírito. Então aquela imagem se converteu em um arquivo. Aquela imagem se converteu em um arquivo. E arquivo a gente não rasga. Arquivo a gente não bota fora. Arquivo a gente guarda. Então aquela imagem ela fica arquivada no perispírito. Porque trata-se de um arquivo de uma coisa que a pessoa fez. Eu vou dar um outro exemplo. Uma pessoa vê uma pessoa muito querida e pensa em dar um abraço e um beijo na pessoa querida que acabou de ver. Então, no ato do pensamento, a pessoa vista e amada é abraçada e beijada fluidicamente. Por que isso acontece? Aí já não se trata de uma imagem, mas de uma ação. Eu olho para uma pessoa que eu estava com saudade dela, fazia tempo que eu tinha visto. Então eu penso em dar um abraço naquela pessoa. No ato do meu pensamento, o fluido universal, combinando os seus elementos, adquire as propriedades daquela ação que eu acabei de imaginar, ou que está no curso da minha imaginação. E aquele abraço é dado naquela pessoa, fluidicamente. Por quê? Porque o fluido universal é extremamente sensível aos pensamentos. Ele é manipulado pelos pensamentos. Isso não depende de conhecimento que nós tenhamos sobre isso. Não depende. Pode ser quem for, tudo que pensa, o fluido universal se converte naquilo que ele está pensando. Por quê? Porque no ato do pensamento, o fluido universal que permeia o corpo dessa pessoa, que avistou a pessoa querida, a quem pensou abraçar e beijar, recebe as impressões do pensamento, se convertendo na ação do que está sendo pensado. E aquela pessoa querida é abraçada e beijada fluidicamente no ato do pensamento. A pessoa que é abraçada e beijada sente isso? Não, porque é uma ação fluídica. O fluido universal é o fluido mais puro do universo. É o fluido mais puro do universo. É por isso que ninguém pode ver nem sentir. Mas a pessoa foi abraçada e beijada porque o fluido se converteu na ação, porque a pessoa não pensou numa imagem, pensou numa ação. Então ele se converte na ação. As imagens fluídicas ficam arquivadas no perispírito com tanto mais consistência quanto mais impressão forte essas imagens causem. Portanto, quanto mais grave for o mal praticado pelo espírito, tanto mais graves são as consequências ou a fatalidade que espera o espírito após sua desencarnação, constituindo o seu umbral que não é outra coisa senão a vivência psíquica pelo espírito de cada mal que fez no curso de sua existência física.
Ou seja, essas imagens, quando se trata de uma pessoa fazer uma coisa mal, elas ficam gravadas no nosso perispírito com consistência proporcional à gravidade do mal que nós fizemos. Uma pessoa furta outra, mas o furto dela foi pequeno. Aquele furto fica gravado no perispírito dela, indubitavelmente. Outra pessoa vai e espanca outro. Aquele espancamento, ele é gravado de maneira mais consistente por ter sido uma agressão física. Então a consistência é maior. E aquela pessoa que tira a vida de outro, essa gravação é muito mais forte do que a gravação daquele que apenas agrediu fisicamente, mas que não matou. Então a consistência desses registros no perispírito de quem comete o mal é proporcional à gravidade do mal que essa pessoa tenha feito. E todas essas gravações, o espírito passa a viver fatalmente no momento em que ele deixa o corpo de carne por ocasião da desencarnação, por ocasião da morte. É a partir daí aonde ele passa a viver a fatalidade de cada erro que ele cometeu ao longo da sua reencarnação, ao longo da sua vida. Porque o espírito fica vivendo psiquicamente cada mal que fez no curso da existência física. Cada mal que uma pessoa faz, esse mal fica cristalizado no psiquismo do espírito. Essa cristalização é feita na proporção em que o mal vai sendo executado pelo malfeitor. Ou seja, na medida em que uma pessoa vai cometendo um mal, na medida em que o ato do mal vai tendo curso, esse mal vai ficando cristalizado. Esse mal vai ficando cristalizado no psiquismo da pessoa. Ele vai ficando cristalizado no psiquismo da pessoa. Quando a pessoa desencarna, então ela passa a viver essa cristalização. Quando o corpo de carne morre, então, no ato da desencarnação, o espírito já passa a viver essa cristalização que está na sua mente desde quando esse mal foi feito, desde quando o mal foi praticado. Então vamos dizer que uma pessoa cometeu um mal com 17 anos de idade. E esse mal foi um mal marcante, foi um mal grave. E essa pessoa morre com 95 anos ou com 100 anos de idade. Quando ele morre, quando ele desencarna, ele passa a viver aquela fatalidade. Não importa o tempo que passou, porque esse registro ele é indelével. O tempo não apaga, como também não debota de jeito nenhum. Qualquer tempo, quando a pessoa desencarnar, está tudo autêntico de conformidade com o momento em que foi praticado. No caso do suicida, o processo é o mesmo, não tem diferença. Sendo que a vivência da cristalização no suicida segue seu curso a partir do sinistro causado voluntariamente pelo suicida. Claro, não podia ser diferente. No curso da execução do sinistro, todo o processo com 100%
do desespero e do sofrimento vai ficando cristalizado no psiquismo do espírito. Ou seja, vamos dar aqui um exemplo para ficar bem claro. Vamos supor assim, uma pessoa se joga dentro de uma represa para morrer afogada. Ela quer morrer. Ela está desesperada com alguma coisa. Então ela diz assim, eu vou morrer afogado agora. E parte para a represa e se atira dentro. No que ela se joga dentro, pelo fato dela ter essa intenção, então a partir dali, todo o processo vai ficando cristalizado no seu psiquismo. Todo o processo, nos mínimos detalhes que se possa imaginar. Na medida em que o corpo vai afundando na água, o psiquismo vai registrando e cristalizando automaticamente, simultaneamente, até todo o processo da desencarnação. Vai tudo ficando cristalizado. Quando aquele corpo fica inerme dentro da água, evidenciando a desencarnação, o psiquismo daquele suicida continua sem nenhuma alteração, vivendo todo aquele processo de suicídio, com toda a dor, com toda a agonia, com todo o sofrimento, 100% de autenticidade, ele vai vivendo aquilo tudinho sem alteração nenhuma. Ou seja, o espírito fica ali dentro daquela represa, sofrendo todo o processo do afogamento sem nunca ser afogado. O corpo de carne é retirado dali, sepultado, e o espírito continua no mesmo processo até o último segundo em que ele teria de viver no seu corpo de carne. Até o último segundo. Ou seja, se ele teria de viver no corpo de carne 85 anos e ele se suicidou com 30, ele vai passar 55 anos sofrendo o processo da desencarnação pelo afogamento. Integralmente, com todo o suplício, com todo o sinistro, com todo o sofrimento. Que para o pensamento do espírito, para o sentimento do espírito, esse processo é eterno. Porque Deus não permite ele ver o final. Esse mesmo processo acontece em todo o processo de suicídio. Aquele que se joga debaixo de um veículo sente as rodas do carro dilacerar o corpo dele com 100% de autenticidade. Aquele que toma o veneno sente o veneno descer pela sua garganta, queimando tudo, devastando tudo com 100% de autenticidade. O corpo fica inerme, se verificando o desencarne e a morte, mas o psiquismo fica ativo, sofrendo todo o processo sem nunca ser consumido, sem nunca ser morto, até o último segundo em que aquela pessoa teria de viver no seu corpo de carne. Os espíritos dizem que é o pior sofrimento que existe lá no mundo espiritual é justamente esse. É o sofrimento daqueles que se suicidam. Então, mediante tudo isso, por que é que tudo isso acontece? Tudo isso acontece, toda essa cristalização acontece na mente do espírito, justamente pelo efeito do fluido universal que tem essa destinação. Justamente pelo efeito do fluido universal que tem essa destinação. De registrar no perispírito, gerar as imagens e registrar no perispírito. Tanto no ato em que o pensamento está sendo praticado, como no caso dos suicídios em geral,
como no caso daquelas pessoas que cometem erros banais, mas que são erros. Fica tudo registrado no perispírito e cristalizado. Então é esse o umbral do espírito quando ele desencarna. Quando o espírito desencarna, todas essas cristalizações, o espírito fica vivendo a partir do momento em que ele se separa do corpo de carne por ocasião da morte. Ele fica vivendo todas essas cristalizações. É por isso que não existe um único erro que uma criatura cometa impune. Não há. Não há nenhum erro impune. É aí onde a gente vê que o amor que nós devemos sentir por Deus, o amor acima de tudo, conforme Cristo prega no Evangelho, é o único preventivo contra o mal e para a gente vivenciar o amor pelos nossos semelhantes e assim vivermos o bem diante de Deus e diante dos nossos semelhantes, suportando todos os problemas que a vida nos impõe, de cabeça erguida e superando tudo. Porque quem tem fé em Deus vence tudo. Só não vence aqueles que não têm Deus no coração. Então, é assim que nós devemos viver no mundo, apenas fazendo o bem, somente o bem, para superarmos todo tipo de mal e sermos felizes, tanto aqui nesse plano físico, como no mundo espiritual para onde nós vamos.